Fala pessoal, Opinião Otaku na voz. Hoje eu tô vindo para trazer mais um vídeo de momentos marcantes. Dessa vez, uma discussão que passou a existir desde o lançamento de Digimon em 1997, já que Pokémon já existia desde 1995, então é isso mesmo. Esse vídeo traz essa grande rivalidade dentre os fãs, da obra. Alguns dizem que Digimon é uma cópia de Pokémon, outros defendem já a história e as diferenças de Digimon em relação a Pokémon. Então, vamos trazer aqui alguns pontos. Claro, vou colocar muito da minha opinião aqui. Vocês podem concordar ou discordar, fiquem à vontade. O que eu peço sempre é o respeito, mas vocês podem discordar da minha opinião e deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre elas e também suas opiniões, que eu gosto sempre de ler e ouvir também. Então esse vídeo é um pouquinho diferente dos demais, não é nenhum momento marcante nem de Digimon nem de Pokémon, e sim o meu momento marcante da minha infância. Marcou minha infância esses dois animes, eu acompanhei, claro, de maneira incompleta os dois, pois ambos são muito grandes, então eu não consegui acompanhar tudo até o final, pelo menos todas as obras de toda a franquia, mas eu consegui acompanhar boa parte, e dessa parte eu vou falar um pouco mais, claro, pois é o que eu entendo sobre a obra. Para aqueles fãs mais assíduos que acompanharam tudo, deixa aí nos comentários se eu posso estar equivocado em algum ponto ou outro por não ter visto a obra completa. Mas vamos aos fatos e para mais um momento marcante. Pokémon ao todo tem 25 temporadas, são mais de 1.200 episódios, onde acompanhamos a jornada de Ash Ketchum por várias regiões, até ele se tornar o grande campeão, além também de diversos filmes. Geralmente tem um filme por região, mas acredito que até tenham mais filmes. Eu assisti bastante, não sei se por volta de 12 ou 13 filmes que eu assisti de Pokémon, e acompanhei até a região de Sinnoh. A partir daí, eu não acompanhei diretamente. Eu vi alguns episódios isolados, assim, quando meu colega me chamava para assistir alguma coisa, mas direto mesmo foi até Sinnoh que eu assisti. A partir daí, eu não tenho uma noção assim do que aconteceu posteriormente, só através de informações que eu vi na internet. Também joguei alguns jogos de Pokémon, são jogos bem legais, de passar o tempo, de ir evoluindo seus pokémons e tudo mais, derrotando ali os vilões, passando por ginásios, enfrentando a Elite dos 4, o grande campeão. Então eu joguei alguns desses jogos. Esse meu colega que me chamava para assistir Pokémon, ele geralmente me passava os jogos e eu acabava jogando quando eu era bem mais novo, na minha adolescência. Então eu joguei alguns jogos, não foram assim tantos, mas alguns com certeza joguei e curti bastante. Por conta da quantidade de episódios do anime, eu achei que ele nunca acabaria, pois o lucro da franquia sempre foi e continua sendo muito grande por cada jogo que lança, cada produto. Ou seja, achei que a jornada do Ash seria para sempre, mas fiquei surpreso com o desfecho da história do personagem. Agora acredito eu que teremos outros protagonistas, para que a franquia, claro, continue, dê continuidade, pois eles não vão terminar assim uma franquia que é tão rentável, dá muito lucro para a empresa. Então isso não terá um fim, mas a jornada do nosso herói, o Ash Ketchum, finalmente chegou ao fim, Finalmente ele conseguiu o seu grande sonho, que é ser um campeão. Uma pena não ter assistido, mas foi como eu falei, eu jamais pensei que isso aconteceria algum dia. Eu pensei que a jornada do Ash iria para sempre, por conta do lucro que a empresa faturava a cada lançamento de uma nova temporada. Já Digimon tem ao todo 9 temporadas, além, claro, de filmes importantes para o entendimento da história, sem contar o remake de Digimon Adventure também, que surgiu alguns anos atrás, contando aquele primeiro Digimon, claro, com uma qualidade gráfica melhor e tudo mais. Eu acabei não assistindo esse remake, pois gosto da história original, aquela de 1997. A franquia Adventure é a que mais me agradou, sempre foi. Eu assisti até Digimon Frontier, que é o Digimon 4, fui em ordem, o 1, o 2, o Tamers e depois o Frontier. Depois eu pulei para o Adventure 3, pois eu não acompanhei o restante. O Adventure 3 é onde os protagonistas do primeiro Digimon retornam. Eu lembro muito pouco de Digimon Tamers, por ser a primeira franquia sem esses personagens que eu gostava tanto, então não me agarrou muito. Já a Frontier veio com uma mecânica nova, um pouco diferente, onde o próprio Digi escolhido se transformava em Digimon. Então esse eu acompanhei tudinho e gostei até do enredo, da história e tudo mais. Foi bem interessante, mas nada se compara a Digimon Adventure, Tanto o 1 como o 2, como o 3 e depois o filme, Last Kizuna, para dar o desfecho da obra como um todo, pois eu gostava bastante daqueles personagens
marcaram muito minha infância e eu queria acompanhar a história deles também, né? Para ver como foi que terminou, o que aconteceu, desenrolar e tudo mais. Então, essa história de Adventure me pegou um pouco mais em relação às outras histórias de Digimon. Digimon também me desagrada pela quantidade de temporadas, pois vai ficando mais genérico, tirando, claro, como eu falei, Adventure, pois atende bastante minhas expectativas, por contar a história do personagem e ele ir evoluindo, né, crescendo, se desenvolvendo. A gente vai vendo as mudanças que o personagem vai tendo ao se tornar adolescente, posteriormente também chegando à idade adulta. Então, isso me agrada bastante. Eu gosto de animes assim, que mostra a evolução do personagem. E uma pequena coisa que eu não curti muito foi o final do filme, Last Kizuna, pois eles tinham a chance de encaixar com um epílogo que foi passado no final de Digimon Adventure 2, mas eles ignoraram completamente, não fizeram esse encaixe que poderia ter sido o final perfeito, né? Uma pena, acho que os criadores pecaram nesse ponto, mas é uma opinião simplesmente minha, né? Mas poderia ter tido esse encaixe, acho que ficaria perfeito para termos um grande finale maravilhoso. Em relação aos personagens, meu personagem favorito de Digimon é o Yamato Ishida, ou na dublagem brasileira chamado Matt. Ele é da fase Adventure, é claro, já que é a fase que eu mais curto e mais gostei. Seu Digimon é o Gabumon, seu brasão simboliza a amizade. Ele é um personagem intrigante que está sempre ali rivalizando com o protagonista, né, que é o Tai. Eu gosto da maneira dele de pensar, de agir e tudo mais. Algumas coisas eu discordo, é claro, mas gosto bastante do personagem. Também gosto bastante do Gabumon, da relação entre os dois. Então, é um personagem que me marcou muito minha infância. Foi um dos primeiros personagens assim, que eu me apaixonei e que eu gostei bastante de acompanhar a sua história. O que é bem diferente em Pokémon, pois em Pokémon não tenho assim, um personagem favorito. O Ash é legal, mas não é um personagem assim, que me agrada tanto. Seus amigos ali, o Brock, a Misty, depois os demais amigos que acompanharam, May, Dal, Max, tudo mais, nunca me agradaram tanto assim, nunca foram de chamar minha atenção. O personagem assim, que eu mais gostei em Pokémon, por incrível que pareça, é um chamado Drill. Ele é um coordenador de Pokémon, rival direto da May, que é a parceira do Ash durante sua viagem por Hoenn e posteriormente também por Kanto, quando o Ash está enfrentando a Batalha da Fronteira. O Pokémon favorito do Drill é a Rosélia, que posteriormente evolui para a Roserade. Ele é bem legal, eu gosto das entradas dele, mas ele não tem tanto tempo de tela, por isso que é difícil, né, tê-lo como um personagem que eu goste assim, bastante, pois ele aparece muito pouco, né? Geralmente ele aparece para desafiar ou para irritar um pouquinho a May ali. Ele sempre está um passo à frente delas, conquistando, né, as fitas que dão lugar ao torneio, né, primeiro que ela, então ele se classifica geralmente antes da May. E isso é bem legal, mas ele também ajuda bastante, ele é um cara do bem e eu gosto do jeito dele agir, apesar dele ser bem sério. Eu gosto da maneira da interação dele com a May e também com o grupo ali, com o Ash, com os demais. Sempre me agradou bastante, então ele é meu personagem assim, favorito da franquia, mas como ele não tem muito tempo de tela, eu digo que Digimon tem esse fato a mais em mim, né? Pois ele tem um personagem que me marcou bastante, muito mais que Pokémon. Já Pokémon eu gosto bastante da ideia dos ginásios, dos torneios e toda a estrutura também de regiões. Curto também as batalhas entre os Pokémons, acho que são insanas, são maravilhosas, eu gosto bastante pela intensidade, pela imprevisibilidade também, apesar de ter vantagens, né? Tipo água ganha de tipo fogo, isso no jogo fica muito mais evidente do que no anime. No anime tem um ar mais estranho quanto a isso, pois nem sempre o tipo água vai ganhar do tipo fogo, há reviravoltas, então isso também é do meu agrado e eu gosto bastante. Pokémon foi o primeiro anime que me fez chorar, por incrível que pareça, no episódio chamado O Adeus de Pikachu, onde a gente pensa que o Pikachu vai abandonar o Ash e vai ficar com outros Pikachu que encontraram-se na floresta, né? Dá tudo a entender que ele vai ficar, mas ele desiste de ficar ali junto com os outros Pikachu e vai de encontro ao Ash. É uma emoção muito grande ali naquele ponto, a trilha sonora e tudo me agradam muito. Eu era bem pequeno, estava na casa dos meus avós e assisti com lágrimas nos olhos, pois realmente me emocionou bastante aquele episódio. Então eu gosto bastante da mecânica de Pokémon e de Digimon não é diferente. Eu também gosto. Digimon tem a ideia de um mundo digital, né, que anda meio que em paralelo ali ao mundo real, e há interferência entre um mundo e o outro, isso é bem legal também, não é algo que fica separado completamente. Os vilões também são bem interessantes, suas ambições se encaixam bem. Gosto também que temos brigas, erros e acertos dos personagens principais,
pois eles são humanos, eles erram, né? Não são perfeitos, então isso me agrada muito. Eles são crianças e a gente percebe suas inseguranças, suas incertezas, os seus conflitos ali internos. Isso é bem legal, pois não tem nenhum adulto ali perto deles para meio que dizer o que eles têm que fazer, o que é o certo ou o errado. Eles têm que se virar sozinhos dentro de um mundo desconhecido, então isso é muito legal. Eu gosto do desenvolvimento, como eu falei, dos personagens, pois a gente acompanha, né, toda a evolução deles e o crescimento que eles têm durante toda a obra. Claro que são muitos personagens, então alguns tiveram um pouco menos tempo de tela, outros foram mais explorados, mas o anime tentou sim dar destaque a todos, né? Todos têm sempre aquele episódio onde ele é, vamos dizer que o personagem principal daquele episódio. Então, isso sempre me agrada, pois cada um tem seu destaque, seu momento de destaque, apesar de ter um destaque maior para o Tai, que é o protagonista, e também para o Matt, que é o segundo ali no comando, vamos colocar assim, que rivaliza com o Tai. Os dois são os que têm mais destaque, mas os demais também participam bem da obra, dos confrontos, das batalhas e tudo mais. Então eu gosto disso, do jeito que o autor trabalhou. Então nesse quesito, os dois para mim dá um empate entre Pokémon e Digimon. Eu gosto bastante do enredo dos dois, da história, da premissa de ambas as histórias, então não tenho como escolher entre um e outro. Para mim os dois mandaram muito bem nesse quesito. Fala pessoal, passando para pedir o like e a inscrição, caso curta o conteúdo. Caso queira pedir react, torne-se um membro do canal e se quiser ajudar sem compromisso, tem o QR Code na tela. Muito obrigado e vamos dar continuidade ao vídeo. Em Digimon, né, o protagonista, como eu falei da primeira franquia, o Tai, chamado em japonês, né, Taichi Yagami, ele começa o anime com 11 anos e termina sua jornada no filme Last Kizuna com 22 anos, então podemos perceber toda a evolução e amadurecimento desse personagem. Traz o peso, né, de se tornar um adulto, as escolhas difíceis que ele vai ter durante o caminho, e isso me agrada bastante, pois o anime ganha um ar mais sério com o passar do tempo, né? Como eles vão se tornando adultos, então as coisas, as situações vão piorando, vão ficando mais pesadas e mais complicadas. Então isso me agrada bastante, bem diferente do protagonista de Pokémon, né? Já que o Ash Ketchum não envelheceu durante sua jornada, ele praticamente permaneceu com 10 anos de idade desde a saída dele lá de Kanto até a conquista do título, né? Isso tira um pouco do amadurecimento e a evolução do personagem. Ele sempre tem aquele ar inocente de criança, né? Bobinho e tudo mais, né? Ele tem, claro, suas características de coragem, né? De não desistir e tudo mais, mas ainda mantém a sua infantilidade, então me desagrada, pois ele não ganha aquele amadurecimento que a gente esperava ter, né? Se em cada região ele fosse envelhecendo, fosse se tornando, né, um personagem mais adulto e também com pensamentos um pouco diferentes e um desenvolvimento melhor do personagem, acho que me agradaria mais. Então, outro fato também é dele demorar bastante para ganhar um torneio, pois eu acabei perdendo e não vi ele ganhar o torneio pela demora. Achei que ele nunca ia ganhar, por conta, como eu falei anteriormente, mas ele ganhou, mas demorou bastante, ele teve que perder bastante, sempre colocavam um adversário muito difícil para ele ganhar nesses torneios, e isso me desagradou, e aqui Digimon tem um ponto muito melhor, né? Esse amadurecimento dos personagens me ganha, então o protagonista de Digimon, apesar de ser o rival do meu personagem favorito, eu gosto mais do jeito que é trabalhado em Digimon do que em Pokémon. No quesito evoluções, Pokémon manda muito bem, super bem, pois geralmente mantém características de sua forma anterior e também semelhanças. Sempre há exceções, é claro, né? Vem à mente sempre o Magikarp virar o Gyarados, né? É algo bem surreal, bem diferente, né? Um Pokémon do outro, mas acaba acontecendo, mas são exceções. E, geralmente a evolução manda muito bem e a gente percebe sim que é a evolução de tal Pokémon, né? Fica bem evidente, o que é um pouco diferente em Digimon, né? Pois eles são muito mais chamativos, as digievoluções, né? São muito mais chamativas do que Pokémon. Eu também curto a maioria dos designs, acho que ficam incríveis, mas eles mudam bastante, né? Você talvez não consiga reconhecer ele numa fase quando ele evolui ou digievolui, né? Em outra fase ele fica completamente diferente. Você não consegue ter um aspecto, alguma semelhança que você consiga notar, né? Mas ainda assim não é algo que me desagrada. Eu gosto de todas as digievoluções. Claro, tem sempre aquelas que ficam um pouco mais feias, mas na sua grande maioria eu curto bastante. E também os poderes. Tanto de Digimon como em Pokémon, acho que os autores mandaram super bem e me agradam na sua maioria também a diversidade de poderes que tem, pois os autores foram bem criativos nesses pontos e os poderes são bem legais. Então aqui eu também coloco um empate, apesar de Pokémon ter um pouquinho mais do meu agrado, eu não desgosto das digievoluções, acho que ficam super maneiras, apesar de diferentes, né, nos designs assim, de um para o outro, nas suas digievoluções, eu gosto bastante, e aqui eu colocaria também um empate entre os dois.
Falando da quantidade de pokémons, né, que era introduzido a cada região, também era algo que me desagradava, pois no início a informação é que existiam apenas 150 pokémons e depois isso se perdeu, né? Mas eu consigo entender por conta dos jogos, dos produtos para vendas e tudo mais, né? O autor teve que criar mais, então em cada região era introduzida uma gama grande de pokémons diferentes, né? Para se colocar dentro do jogo e também criar produtos em cima disso. Então deu para entender, mas aquela informação dos 150 iniciais, depois em cada região existiam milhares, vários outros Digimons, fica meio desconexo, meio perdido, como se todos aqueles Digimons de outras regiões fossem desconhecidos, né, na primeira temporada, pois o professor Carvalho só dizia que tinha 150, mas como se não tivesse nenhuma comunicação, né, dentre ele com os outros professores das outras regiões. E a gente sabe que ele se comunicava com outros professores que estudavam, né, em outras regiões e tudo mais, e não faz muito sentido, né? Mas, como eu falei, deu para entender, pois foi algo que cresceu talvez além da conta do autor, talvez ele próprio não esperava esse sucesso todo e acabou tendo que expandir, né? O que Digimon soube trabalhar muito fácil isso, pois eles não falaram quantos tipos diferentes de Digimon existiam, né? Não teve essa limitação, então eles podem criar e abusaram bastante disso também. Existe uma gama diversa de Digimons, cada um do seu tipo, das formas mais diferentes que a gente possa pensar. Então, eu acho que Digimon também ganha um pouquinho nisso, pois não teve aquela limitação inicial e o autor depois expandiu muito bem também esse mundo. Outra coisa que eu gosto também mais em Digimon é a rivalidade. Como eu falei, né, o Tai e o Mats, eles têm uma rivalidade em Digimon Adventure, pois mesmo eles sendo Digi-escolhidos e também amigos, eles possuem pensamentos diferentes, o que trazia tensão em vários momentos. Como os Digi-escolhidos lutam contra as forças das trevas, não há tanto assim a rivalidade entre os personagens, né? Pois todos estão unidos em prol do bem maior, né? Que é salvar o mundo, né? Então não tem muito tempo deles ficarem brigando, discutindo, mas acaba acontecendo. Eles são crianças ali e eu gosto dessa rivalidade, do jeito de pensar de um, do jeito de pensar de outro, como o grupo também reage a essas discussões. Isso sempre me ganhou. Já Pokémon tinha uma chance maior de ganhar nesse quesito rivalidade, pois acho que Pokémon se trata disso, né? Algo natural e saudável dentro do mundo de Pokémon. Você ter um rival ali, pois ele te ajudará a crescer também, a evoluir. Você nutrir essa rivalidade sadia, pois é algo natural você rivalizar com o seu oponente. Mas os rivais do Ash nunca me ganharam atenção, pois eles apareciam muito pouco. Alguns apareciam somente perto ou dentro do próprio torneio Pokémon ali, então era meio chato, eles não tinham tanto tempo de tela, tanto desenvolvimento, e os que tinham mais tempo de tela eram bem chatos, como o Gary, por exemplo. Eu não gosto muito dele, ele era bem irritante, ele aparecia para ficar zoando o Ash ali, ele se achava o tal e nem era tão forte assim, tão poderoso. Se ele fosse, tudo bem, mas nem era. Mas ele passava e ficava zoando ali a galera do Ash e tudo mais. Achava ele bem irritante, tirando, né, o rival da região de Sinnoh, chamado Paul. Esse, para mim, foi de longe o melhor rival da série Pokémon ali, principalmente, claro, do Ash. Como eu falei, o meu personagem favorito é o Drill. Ele é um rival da Mei, no caso, não do protagonista, mas a rivalidade dos dois muito boa também. Mas aqui também em Sinnoh, o Paul soube ser explorado, ser desenvolvido. A gente conheceu a história dele e ele aparece desde o início, então a gente consegue ter esse acompanhamento até a batalha entre os dois no torneio Pokémon lá de Sinnoh. Então foi o melhor rival do Ash para mim de toda a história, até onde eu acompanhei, como eu falei, até Sinnoh. Posteriormente eu não sei quais outros rivais vieram e se eles eram interessantes ou não, mas para mim o Paul ganha muito nisso. Mas como eu falei, Pokémon perdeu essa oportunidade de trabalhar bem essas rivalidades, tanto do Ash como dos demais companheiros ali do Ash, né? Tanto a Mei, ele até soube trabalhar ali com os seus rivais, eu acho que até melhor do que com o Ash, pois a Mei tem rivais bem interessantes durante a jornada de Hoenn. Todos os rivais da Mei são bem legais. Da Dal tem aquele garoto, eu não me lembro agora o nome dele, acho que é Kenny, alguma coisa do tipo, né? Mas não é tão interessante ele assim. Ele fica também tentando irritar ali a Dal, apesar de meio que gostar dela, a gente não entende muito direito ele. Então, ela também não tem assim, rivais tão interessantes. Talvez a Zoe seja a rival mais interessante, mas também é uma amiga ali próxima dela. Então, eu não gosto muito dessas rivalidades. Poderia ter sido explorado de uma maneira diferente, uma maneira melhor, esse quesito rivais e Pokémon, pois tinha toda a oportunidade, né? Pois Pokémon se trata de rivalidade e eu acho que Pokémon peca nisso. Tem muito pouco rival bom, né? Que me agrada assim, né? Então, por isso eu digo que Digimon também ganha nessa rivalidade que me marcou bastante entre o Tai e o Matt. Pois Digimon é difícil ter rivalidade, como eu falei, e mesmo assim conseguiu sobressair
nessa rivalidade com alguns episódios bem emblemáticos, bem marcantes. Então esses foram alguns pontos positivos e negativos de ambas as obras que me marcaram bastante quando ainda era criança. É difícil escolher o meu favorito, mas pelas escolhas aqui eu diria que Digimon Adventure tem um lugar especial no meu coração por ter acompanhado aqueles personagens do início ao fim, então isso tem um ganho, né? Mas eu gosto bastante também de Pokémon, gostei de acompanhar, não me arrependo de maneira alguma, nem de jogar, nem de assistir. Tudo que eu vi em Pokémon foi bem legal, mas Digimon, por ter um início, meio e fim, né? Principalmente, como eu falei, o Digimon Adventure, que foi o que mais me ganhou e o que eu mais acompanhei realmente. Eu gosto desse tipo de história com início, meio e fim, então por isso tem um ganho a mais no meu coração, e Pokémon não viu o desfecho final, pois eu parei de acompanhar e ensinou. Então, se fosse para escolher um dos lados, eu diria Digimon. E vocês, o que vocês preferem? Qual dos dois animes mais marcou a sua infância ou a sua juventude, por que não, né? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Charizard, leve o Blastoise lá pro céu! E Charizard vai tentar um lance sísmico mais uma vez. O Tai costuma seguir em frente e isso nem sempre é o certo, Matt. Mesmo que precisemos lutar com todos eles, eu lutarei por você!